a partir do verso 1. Quem encontrar, glorifica ao Senhor em nome de Jesus. 1 Samuel 1. Nós vamos falar sobre a vida de uma mulher muito conhecida chamada Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1, estarei lendo da Almeida Revista e Atualizada. Quem achou, glorifica o Senhor. Amém? Todos encontraram? Vamos juntos ler a palavra do Senhor? 1 Samuel 1, verso 1 diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Queridos, Eucana não parece nome de mulher? Eu já me confundia tanto antigamente. Cujo nome era Eucana, mas aqui é o marido, preste atenção. Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, talvez algumas traduções dizem que ele dava uma porção dobrada, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Verso 6. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Verso 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Até aqui. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade, privilégio de anunciar a palavra do Senhor. A palavra é tua. Eu sei o compromisso que tenho, Senhor, de entregar a tua palavra. Eu posso aqui ser, talvez, conseguir explicar bem, talvez eu consiga entregar aqui boas reflexões, mas eu quero pedir ao Senhor, o teu Espírito Santo, usa a minha vida, coloca palavras na minha boca, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pedindo ao Senhor, abra os ouvidos, fala com a tua igreja, abra os corações, que haja conversão, transformação, que o Senhor possa mudar, ativar a fé, aumentar a fé, falar com a tua igreja, trazer alimento, conversão, transformação, que essa palavra gere milagres na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. O Senhor não me deu essa palavra à toa. O Senhor não preparou este culto à toa. O Senhor não trouxe esse homem e esta mulher por acaso. Que essa palavra possa transformar vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você chega à casa do Senhor nessa noite? Como você está?
Você está pronto para ouvir a palavra de Deus? Amém? Você está pronto? Você está pronto para viver a palavra de Deus? Para responder aquilo que Deus tem a ministrar sobre a nossa vida nessa noite? Agora são 9h em ponto. Eu pretendo gastar em média 30 minutos para te entregar a palavra do Senhor. Então eu convido você a estar atento àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero ministrar sobre o tema, o poder de um voto. O poder de um voto. Deixa eu explicar a você o que acontece aqui. O texto fala de 3 personagens principais. Eucana, um homem. Ana, a sua esposa. Na verdade, fala de 4. Penina, a outra esposa de Eucana. E fala do sacerdote Eli. Então fala de Eucana, Ana, Penina e o sacerdote Eli. Vai comentar rapidamente sobre Samuel, que é o filho que virá depois. Mas nós vamos falar mais aqui desses 4 personagens. O texto diz que Eucana, todo ano, subia para oferecer sacrifício ao Senhor, subia para ofertar ao Senhor, subia para oferecer, né? Era um costume da época, todos os anos ele subia para sacrificar. O texto diz que a sua esposa Ana era uma mulher estéril, não poderia ter filhos. Então havia um costume na época, que quando a mulher era estéril, eu já vou explicar melhor, havia na época a poligamia, o homem poderia ter mais de uma mulher. Então Eucana tinha, além de Ana, ele tinha outra mulher chamada Penina. O texto diz que Ana não podia ter filhos, mas Penina tinha filhos, homem e filhos, mulher. O texto diz que constantemente Penina zombava de Ana pela esterilidade de Ana, pela condição física, genealógica de Ana, dela não poder gerar filhos. Na época, uma mulher não gerar filhos era uma desonra. Este era um dos motivos de se aceitar a poligamia. Para que o homem então pudesse gerar descendência, se a sua esposa não tivesse condições de lhe dar filhos, ele poderia então ter relação sexual com outra mulher, para que ela então pudesse gerar e lhe dar filhos. Nós já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o texto diz que chega um momento que Ana fica triste, angustiada, amargurada, não aguenta mais. Chega um momento que ela toma uma decisão, e essa decisão mudou a sua vida. A ação que ela teve, diante da sua amargura, diante da sua tristeza, diante da sua infidelidade, diante dos anos que passavam e sua vida não mudavam, ela toma uma decisão, e a sua decisão transforma a sua vida. Pastor, qual foi a decisão que ela tomou? Ela decidiu fazer um voto ao Senhor. E por isso eu quero falar e explicar sobre o poder de um voto. O poder do voto, a importância de se fazer um voto e como deve se fazer um voto. Primeiro ponto, o que fazer quando Deus diz não? O que fazer quando Deus diz não? O verso 2 diz assim: e este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina, e Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. O texto deixa muito claro, o homem tinha 2 mulheres dentro de casa. Uma realizou os desejos do seu coração, era uma mulher considerada abençoada, era uma mulher considerada frutífera, era uma mulher que, vamos dizer, realizou os desejos do seu coração, os seus sonhos. Mas a outra era uma mulher estéril, era uma mulher que não conseguia satisfazer os seus desejos, os desejos do seu marido, era uma mulher considerada infrutífera, uma mulher considerada que não era uma mulher abençoada, não podia gerar filhos.
E eu não vim aqui falar apenas de paternidade, maternidade, de filhos. Eu quero trazer a reflexão de que quando Deus diz não, porque para Ana foi o não sobre o filho, mas talvez para você é o não sobre uma doença, que você é afligido sobre uma determinada área da sua vida, e você precisa de uma cura, mas a cura não vem. Talvez a sua realidade seja uma situação financeira, em que há tempos você ora para que Deus mude a situação financeira da sua casa, a situação no seu trabalho, a situação na sua família, quem sabe algo na vida do seu marido, quem sabe algo na vida da sua esposa, quem sabe algo no seu casamento. Eu não sei qual é a área da sua vida em que talvez você servindo fiel ao Senhor, você ora, você busca, você clama, você talvez até faz a coisa certa, não sei se aos seus olhos, ou se aos olhos do próprio Deus, você faz a coisa certa, mas não é suficiente. Parece que as coisas não mudam, parece que há uma esterilidade, não há frutos, não há bênção, não há transformação. Você quer ver uma coisa ruim? Não deve ser ruim para você, mas uma coisa ruim é talvez você olha para a vida de todo mundo e tem aquele sentimento assim: pastor, parece que na vida de todo mundo vai, mas na minha não. Eu vejo a vida do João mudando, eu vejo Deus transformando a vida da Maria, eu vejo Deus agindo, eu vejo as pessoas indo, eu vejo as pessoas felizes, mas parece que comigo não. Deus está me dizendo não. Deus disse sim para Penina, mas Deus disse não para Ana. E nesse ponto, quando Deus diz não, preste atenção nessa lição. Há uma diferença entre o não, ponto final, e há uma diferença entre o agora não. Quem já ouviu de um pai ou de uma mãe assim: olha, posso fazer isso? Posso comprar isso? Posso tomar banho mais tarde? Qual foi a resposta? Não. Ou posso, mãe, você pode comprar a roupa que eu quero, você pode comprar o brinquedo que eu quero, mãe, você pode fazer tal coisa, pai, você pode. E a resposta era: agora não. Há uma diferença entre um não e ponto final e um agora não. A questão é que muitas vezes nós queremos algo de Deus, nós queremos que Deus age em nossa vida, nós esperamos que Deus transforme a nossa vida para agora, para hoje. Mas às vezes Deus diz, agora não. E o problema é que às vezes Deus diz agora não, mas a gente já coloca um ponto final. Quando a gente vê, parece que uma vida estéril, parece que as coisas não mudam, parece que as coisas não andam, parece que Deus está dizendo não e não vai acontecer, os anos vão se passando, talvez você está ficando mais velho, os cabelos estão caindo, estão ficando branco, você olha no espelho e parece que começa a aparecer umas marcas assim, ó, a pele começa a ficar mais ressecada, começa a aparecer umas dobrinhas, você vai levantar e o joelho começa a estralar, você vai levantar e começa a colocar a mão nas costas, e de repente você gastava dinheiro, né? Talvez comprando mais algumas coisas para você, e agora às vezes você gasta o dinheiro com farmácia, né? E agora as coisas começaram a mudar, e você vai no médico, faz alguns exames, e aí começa a vir algumas cobranças, você precisa controlar esse colesterol, você precisa controlar esse diabetes, você precisa se alimentar melhor, você precisa fazer uma academia, e você está percebendo, meu Deus, não era assim, não é verdade? Parece que você tinha um vigor maior e agora você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu sento no sofá e durmo. Eu vou na igreja e o capiroto começa a fazer cafuné, né? Um soninho, pastor, a vontade de dormir. E eu não consigo, pastor, e agora eu vou ler uma mensagem, eu tenho que fazer assim, ó. Por quê? Porque os anos vão passando. E o pior, às vezes os anos vão passando, mas a sua oração não é respondida, o seu desejo não acontece. Então nós precisamos entender que Deus, primeiro, muitas das vezes Deus diz não, e muitas das vezes Deus diz agora não. A palavra do Senhor fala sobre o espinho na carne de Paulo.
Ele diz: por 3 vezes eu roguei ao Senhor para que o afastasse de mim, mas ele disse: a minha graça, o meu poder se aperfeiçoa na sua. Ele estava querendo dizer: Paulo, eu não vou fazer isso que você deseja. A minha graça é suficiente. Sabe por quê? Ele diz assim: olha, para que eu não me exaltasse pelo poder das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Tem propósito, preste atenção nisso. Quando Deus te diz não, não é que Deus é mau. Tem propósito no não de Deus. Tem propósito no agora não de Deus. Deus talvez está dizendo a você: não, porque a minha graça te basta. Talvez é porque se eu fizer, você vai ser alguém diferente. Talvez é porque se eu fizer, você sai da minha presença. Talvez é porque se eu fizer, você não continua crendo em mim. Você acha que é você acha que você faz e você acontece, você acha que você é o bom. Se eu abençoo as tuas finanças, você acha que é você. Se eu dou o carro que você quer, você acha que é você. Você acha que é você. Quem já passou por isso? Então é por isso que muitas vezes Deus diz: não, não vou fazer. Eu vou continuar te afligindo para que você continue nos meus pés. Mas muitas vezes Deus diz agora não. E a questão é como entender o agora não. Porque nós precisamos também saber, entender, nós precisamos crer em um Deus que faz milagres, em um Deus que muda a história, em um Deus que é poderoso, para que com uma palavra, Ele transforme a história da nossa vida. E nós não podemos desistir. Nesse domingo à noite e nos grupos de relacionamento, nós ministramos sobre o tema: não aceite a derrota. A Bíblia fala sobre um juiz iníquo, a qual uma mulher chega constantemente sobre a casa dele, batendo ali e dizendo: olha, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E esse juiz não cria em Deus, não servia a Deus, era um juiz iníquo. Mas chega um momento que essa mulher insiste tanto em que ele diz: olha, eu vou julgar a causa dessa mulher, porque eu não aguento mais. Esse texto está nos ensinando que nós devemos insistir na oração, devemos insistir naquilo que nós queremos. Muitas vezes, nós, por algum tempo se passar, por uma resposta que não sai do jeito que a gente quer, muitas vezes a gente desiste ou a gente acha que Deus não quer realizar. Mas eu quero trazer essa palavra a você, que a sua fé tem poder de transformar a sua história, que a sua fé, que as suas ações têm o poder de mudar a mão de Deus ao seu favor, em nome de Jesus. O texto diz que ano após ano, Ana não gerava filho. Eu imagino, todos sabem aqui, só tem adultos, todos sabem o que é preciso fazer para se gerar um filho. Mas eu imagino que ela ia, tentava, e aí esperava um tempo e nada. Tentava, esperava o tempo e nada. Hoje em dia tem aqueles exames, né? A mulher vai lá e faz o exame. Nós vemos, conhecemos às vezes histórias, vemos na internet muito por aí. E às vezes a pessoa tentando algo no trabalho, no casamento, nas finanças, na saúde, esperando uma transformação, mas entra ano, sai ano, e as coisas não mudam. O texto diz que Penina tinha filho, o marido está lá, os filhos lá dentro de casa, a mulher lá, os filhos, e ela nada. O texto diz que Eucana era um bom marido. Ele era atento à sua esposa, ele vê a sua esposa amargurada, ele vê a sua esposa triste, ele vê a sua esposa angustiada e pergunta: mulher, por que choras? Por que estás aflita? Por acaso eu não te sou melhor que 10 filhos? Então preste atenção, não diz aqui que Penina tinha 10, mas é possível, o texto diz que tinha filhos e filhas, é possível que Penina tivesse 10 filhos. Talvez ele estava querendo dizer: olha, eu não te sou melhor do que os outros 10 filhos dessa mulher.
Eu não sou um bom marido para você. O texto diz que ele dava porção dobrada. Ele oferecia ali uma porção para a Penina, mas ele oferecia algo melhor para Ana, porque a amava, apesar dela não poder satisfazer ali o desejo dele de ser pai, ter um filho com ela. Então ele era um bom marido, mas faltava algo no coração de Ana. Faltava ainda ela realizar um sonho, faltava ali ela realizar um desejo da sua alma, algo que a afligia, algo que lhe preocupava, algo que lhe tirava a paz. E aí o que ela faz? Voto. E o segundo ponto é o voto de Ana. Leia comigo, por favor, o verso de número 10 e 11, que diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, presta atenção, deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O texto diz que Ana chora na presença do Senhor. Olha para mim, querido, eu quero dizer a você, você que está angustiado, você está aflito, abatido, mas não perca o seu tempo se lamentando, murmurando, reclamando. Gente, eu vou falar uma coisa. Se tem uma coisa que Deus detesta, é a murmuração. Tem uma coisa que eu detesto, é gente que fica reclamando do marido para os outros, gente que fica reclamando da esposa para os outros, gente que fica reclamando do trabalho, gente que pare de murmurar, pare de reclamar, em nome de Jesus. Vai chorar para o Senhor, vai se derramar na presença do Senhor, rasgue o seu coração para Ele, em nome de Jesus. Para de falar mal do teu marido, para de falar mal da tua esposa, pare de reclamar do teu patrão, pare de reclamar do teu funcionário, pare de se queixar da vida. Tome uma atitude que vá transformar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. O texto diz que Ana chora na presença do Senhor, ela demonstra a sua aflição. Eu quero te fazer uma pergunta: o que é que tem te afligido? O que é que tem te afligido? O que é que tem te tirado a paz? O que é que você ora? O que é que você tem esperado que Deus faça na sua vida? Qual é o desejo? Qual é o sonho do seu coração? Pastor, eu tenho um sonho de gerar. Pastor, eu tenho um sonho de passar numa faculdade. Eu tenho um sonho de comprar minha casa. Eu tenho um sonho, há algo sendo gerado dentro de mim. Algo precisa ser gerado primeiro dentro de você, dentro de você. Começa em você. O meu desejo é que Deus comece a gerar algo hoje dentro de você, e aquilo que está gerado dentro de você, em nome de Jesus, que o Senhor comece a transformar essa situação hoje, em nome de Jesus. Mas você precisa entender, chore diante do Senhor, se derrame na presença do Senhor. Ela diz: Senhor, lembra-te de mim. Algumas orações eu tenho escrita faz mais de 10 anos. 10 anos. Orações escritas lá, para eu não esquecer. Algumas vão seguir comigo, eu imagino que talvez por muito tempo. Mas muitas coisas que eu coloquei diante do Senhor, escritas ou dentro do meu coração, que muitas vezes eu trouxe ao cálice, que muitas vezes eu me ajoelhei aqui para chorar, que muitas vezes eu entreguei aqui nos cultos, que muitas vezes em uma noite, o Senhor entrou com providência e transformou a minha vida. Mas eu quero que você entenda essa palavra. Ana não fez apenas um pedido.
Ana entendeu, Ana tinha uma fé que você e eu precisamos ter nessa noite, e ela não apenas roga ao Senhor dizendo, lembra-te de mim, mas preste atenção, Ana profetiza o seu futuro. Ela diz assim, Senhor, lembra-te de mim, preste atenção, lembra-te de mim. E ela diz assim, olha, se o Senhor me der um filho, homem. Ela não apenas pediu um filho, mas ela já profetizou, se o Senhor me der um filho homem, eu o entrego ao Senhor, ele será teu, eu o entrego e eu o consagro ao Senhor como nazireu, como consagrado, como separado para o Senhor. Ela estava querendo dizer, Senhor, não é para mim que eu estou pedindo, eu entrego ao... Se o Senhor satisfazer o desejo do meu coração. E ela libera uma palavra sobre o seu futuro. Eu quero dizer a você em nome de Jesus, queridos, não é pecado você fazer pedido, não é pecado você ter desejo, não é pecado você ter sonhos, não é pecado você ter planos. Profetize o seu futuro em nome de Jesus. Ana, além dela pedir um filho ao Senhor, Ana, além dela falar, Senhor, lembra-te de mim, ela diz, Senhor, se o Senhor me der um homem, ela tinha um desejo. Pastor, eu tenho desejo de comprar uma casa. Pastor, eu tenho desejo de comprar um carro. Pastor, eu tenho desejo de ter um filho. Pastor, eu tenho desejo de ser pastor. Pastor, eu tenho desejo de me casar. Eu tenho desejo de... Eu não sei qual é o desejo do teu coração, qual é a sua necessidade, qual é a sua aflição. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se o Senhor lhe der, o que ele recebe com isso? Aonde está Deus nos seus pedidos? Aonde está Deus na sua oração? Porque Ana faz um voto, mas ela diz, se o Senhor me der, eu ofereço ao... Nós precisamos entender que tudo que recebemos de Deus deve glorificar o seu nome. Você pode dizer um amém por isso? Você pode dar um glória a Deus por isso? Tudo que você receber de Deus deve ser para glorificar o nome dele. Se ele te dar um carro, o seu carro deve glorificar o nome dele. Ah, eu quero um carro novo, mas aí você vai dar carona? Eu quero me casar, mas ele vai continuar, ele vai vir para a igreja com você, ela vai vir para a igreja com você. Tudo, eu quero um aumento de salário, eu quero um emprego. Tem gente que ora, pastor, ora por mim, oro. Pelo quê? Pelo meu trabalho, eu quero... Não, amém. Aí você ora, aí daqui a pouco a pessoa não sabe o que é, pastor. Eu estou trabalhando demais, eu não tenho tempo para ir para a igreja. Sabe o que é, pastor? Deus está abençoando tanto, eu já não consigo mais, é tanta demanda, é tanto serviço, e está faltando, pastor, sabe como que é? Está faltando mão de obra. Queridos, eu vou falar em nome de Jesus, eu já orei, já disse para a pessoa, vamos orar diferente? Vamos orar para Deus fechar as portas? Vamos orar para Deus te mandar embora? Vamos orar para o seu salário voltar ao seu que era? Vamos orar para que os seus clientes sejam menos? Eu nunca me esqueço, um dia a pastora Márcia ficou guardado isso para mim, nós trabalhávamos juntos, e entrou um cliente no trabalho, e ele nos enrolou até às 7h pouco da noite, e aquilo nos atrapalhou para o culto da noite. Nós tínhamos um culto e aquilo nos atrapalhou. Então nós conversamos sobre aquilo e choramos sobre aquilo, dizendo, como que o diabo é sujo. Muitas vezes situações vêm só para atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Você troca a bênção pela presença de Deus. Você ora para que Deus te abençoe, mas quando Ele abençoa, você se afasta de Deus. Deus dá a casa, Deus dá o carro, Deus dá a família, Deus dá os filhos, Deus realiza os desejos do coração, mas quando Ele dá, quando Ele faz, você se afasta. Você precisa entender que tudo que Deus faz na sua vida deve glorificar o nome de Deus. Você pode pedir o que quiser a Deus, mas nós devemos ter uma reflexão. Isto honra ao nome dEle? Isto glorifica ao nome dEle? Talvez você pergunte, pastor, você falou que essa mulher fez voto, mas o que é fazer um voto? Como fazer votos? O terceiro ponto é, como fazer votos? O que é um voto, pastor? Voto é uma promessa voluntária a Deus, comprometendo-se a realizar
oferecer ou sacrificar algo em troca de um pedido. Voto é uma promessa voluntária. Não é obrigado a se fazer voto. Pastor, onde diz na Bíblia que tem que fazer voto? Não é obrigado a fazer. Mas é voluntário daquele que se compromete a realizar, oferecer ou consagrar algo em troca. Olha, eu tenho um desejo de ser, eu tenho um desejo de conquistar. Eu vou falar aqui alguns exemplos daqui a pouco. Voto não é barganha, é uma aliança de gratidão, devoção. Eu já vi amigos fazerem voto. O apóstolo Paulo fez um voto, raspou a sua cabeça. Eu tive um amigo, estava passando por uma situação, uma necessidade, uma situação na família, e o problema com familiares, então ele raspou a sua cabeça, para mostrar à família a Deus. Eu estou me consagrando por vocês, eu estou buscando a Deus por vocês, eu estou buscando a Deus pela minha família. Enquanto o Senhor não responder, seja sim ou seja não, eu ficarei de cabeça raspada. É uma atitude de fé, é uma atitude voluntária de busca, de consagração ao Senhor. Existe voto de consagração, existe voto de gratidão, existe voto de petição, mas deve ser sempre voluntária. Agora tem uma questão, como não fazer um voto. Preste atenção nisso, como não fazer um voto. Eclesiastes 5, verso 4 e 5 diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto o que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não. Mas preste atenção, queridos. Ninguém é obrigado a fazer voto, mas a partir do momento que você fizer um voto com o Senhor, não deixe de cumpri-lo. A palavra do Senhor está dizendo assim: olha, é melhor você não fazer do que você fazer um voto e não cumprir. Agora, o último ponto para eu encerrar, eu quero chamar o louvor, por favor. Último ponto, o Senhor se lembrou de Ana. O Senhor se lembrou de Ana. O texto diz, deixa eu explicar a você. O texto diz nos próximos versos que Ana estava ali orando ao Senhor, buscando ao Senhor, e o sacerdote Eli vê ela orando. Mas ela estava orando em pensamentos, de forma baixa, em voz baixa, e ele vê ela ali mexendo a boca, e imagina então que ela estivesse embriagada. Não sei, muitas pessoas têm vergonha talvez, né? Alguns têm vergonha, oram em voz baixa, às vezes está orando em grupo, alguns já são mais, né, mais espontâneos, oram em voz alta, outros oram em voz baixa, e Ana estava orando em voz baixa, e o texto diz que Eli achou que ela estava embriagada, estava bêbada. Mas agora, olha o que verso 17, pega aí comigo. Ela explica para Eli, diz: Eli, eu não estou embriagada. Eu estou entregando ao Senhor a minha aflição. Eu estou entregando ao Senhor a minha angústia. Eu estava orando. Perdão, ela diz: eu estava buscando ao Senhor. Agora o verso de número 17 diz assim: então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Você está vendo alguém talvez tenha andado com um semblante triste? Às vezes nós olhamos nos olhinhos das pessoas. Alguns conseguem disfarçar bem, chegam na igreja bem, colocam um sorriso no rosto. Mas eu quero dizer a você, homem, olha aqui para mim, por favor, eu estou encerrando. Você, homem, você consegue ver a tristeza no olhar da sua esposa?
Você consegue ver o cansaço no olhar do seu marido? Você consegue ver o abatimento no olhar dos teus filhos? E como você reage diante disso? Muitas vezes nós estamos caminhando com amigos, familiares, irmãos, cansados, sobrecarregados, abatidos, mas não fazemos nada. Colocamos mais peso. Dizemos sempre: você não vai, você não presta. Olha aqui para mim. Você está cansado, mas será que o seu marido também não está? Sua esposa, será que não está? Os seus filhos também não estão? Você já chegou algum dia, não só para dizer, você não vê o que eu estou passando, mas você já chegou algum dia para perguntar: está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Posso orar por você? Qual foi a última vez que você chegou no seu marido, na sua esposa dormindo, ou mesmo acordado, e você disse para ele ou para ela: vem aqui, deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar, deixa eu interceder por você? Qual foi a última vez que você viu um irmão aqui abatido e que você chegou e perguntou: está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Posso orar por você? É mais fácil olhar e dizer assim: você está embriagado, você está bêbado, você está louco. É mais fácil nós olharmos e julgarmos. Ele disse: você está embriagada? E ela disse: não, Senhor, eu estou abatida, mas eu estou falando com o meu Senhor. Eu quero dizer a você: você está abatido, você está abatida, mas fale com o Senhor. O Senhor há de se lembrar das suas orações, das suas necessidades. Verso 17 ao 19. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Presta atenção agora. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher. Obviamente eles já se conheciam. O texto estava querendo dizer que eles tiveram relação marido e mulher. E agora, após eles fazerem o que precisava ser feito para que ela pudesse gerar, o texto diz: e o Senhor se lembrou dela. Qual foi a oração de Ana? Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, eu entrego ao Senhor. O Senhor se lembrou do voto de Ana. O Senhor se lembrou da oração de Ana. Sabe o que me chama a atenção? Anos se passaram. Por anos Ana era afligida. Por anos Ana era excessivamente, constantemente afrontada pela sua adversária Penina. Mas ela tomou uma decisão em sua vida. Ela fez um voto e o Senhor se lembrou dela. Essa palavra não veio para dizer a você: você tem que fazer um voto, mas ela vem para te ensinar, para te encorajar. O poder de um voto. Deus se alegra com quem tem compromisso com Ele. Deus se alegra com quem faz alianças com Ele. Deus se alegra com quem faz votos
com Ele, independente da resposta. Não existe somente votos de petição, existe votos de consagração, existe votos de entrega, existe alianças dizendo: Senhor, eu quero estar na Tua presença, Senhor, eu quero me consagrar, Senhor, se o Senhor me der um filho, Senhor, ele será para o Senhor. Senhor, se o Senhor me der uma empresa, se o Senhor me der um trabalho, assim como Jacó disse: se o Senhor me abençoar, eu darei o dízimo de tudo. Se o Senhor fizer, eu serei grato ao Senhor. O apóstolo Paulo busca ao Senhor em mais que um voto. Eu quero incentivar você a entender: não aceite a derrota sobre a sua vida. Talvez o não de Deus para a sua vida hoje não é um não ponto final. Talvez o não de Deus para você é agora não. Mas muito depende da sua fé, da sua ação, da sua perseverança no Senhor. Muito depende da sua reação ao não de Deus. Alguns viverão a vida inteira, entra ano e passa ano, viverão se lamentando, viverão prostrados. Mas essa palavra é para gerar fé no seu coração. Essa palavra é para que você tome uma decisão em sua vida. Essa palavra, e eu quero deixar claro a você, preste atenção nisso, fique de pé você que pode. Que essa palavra mova a sua fé. Você que está andando sem rumo, você que está andando sem propósito, você que está vivendo, você nem sabe por quê. Anos se passam, você vai de nada para lugar nenhum, afligido, abatido. Você precisa entender que existe algo no mundo espiritual, e a sua vida pode mudar através das suas ações, através da sua entrega, das suas alianças, dos seus votos, da sua fé. Não tem a ver com se Deus fizer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não seja movido por emoção. Não faça votos que você não possa cumprir. Mas o meu desejo é que você faça novas alianças com Deus. O meu desejo é que você sirva a Deus de verdade, com intensidade, que você entregue tudo a Ele, que você entregue a sua empresa a Ele, as suas finanças a Ele, o seu casamento a Ele, os seus filhos a Ele, tudo que está na nossa vida. Nós somos administradores. O seu casamento deve honrar a Deus, suas finanças devem honrar a Deus. Pastor, eu quero me casar. Prepara o homem. Mas para que você quer se casar? Esse homem não vai te trazer felicidade. Se você é infeliz, é porque ainda falta Deus em você. Esse homem vai chegar na tua vida, essa mulher vai chegar na tua vida para trazer propósito, para alinhar. É melhor ser dois do que um. Pastor, eu quero ter uma empresa. Pastor, eu quero ter uma profissão. Pastor, eu quero comprar uma casa. Queridos, seja feliz chupando picolé. Seja feliz andando de Fiatinho 147. Seja feliz andando de bicicleta. A minha oração é: Deus pode transformar a tua história, mas talvez Deus ainda não te disse sim por causa do motivo do teu coração. Tudo é para você. Você é enganado pelo seu próprio coração. Você mente para você mesmo. Quer um conselho? Tome cuidado, não prometa a Deus. Se o Senhor me der um trabalho, eu já ouvi muita promessa. Se o Senhor me der um trabalho, o primeiro salário é teu. Chega na hora de receber, todo ferrado, todo lascado, devendo para todo mundo. Chega o salário, onde está Deus? Se o Senhor fizer, não, amanhã se esquece. Em nome de Jesus, tome cuidado com essa palavra. Não faça votos que você não possa cumprir. Mas eu quero mais te incentivar do que te pôr medo.
faça alianças com o Senhor, dizendo: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu te entregue? Dizendo: Senhor, o que é que o Senhor quer fazer comigo? Senhor, há alguma área da minha vida em que eu preciso mudar, alguma área da minha vida em que eu preciso me consagrar, alguma área da minha vida que eu devo entregar ao Senhor. Ah, Senhor, tem um desejo no meu coração que eu quero viver algo, mas quem sabe falta ainda a entrega, quem sabe ainda falta uma aliança nova. Entenda, o seu não pode não ser um ponto final, pode ser um agora não. Entenda, não deixe que nenhuma circunstância, nenhuma pessoa defina o seu futuro, em nome de Jesus. Eli chamou ela de embriagada. Eucana disse: eu não sou melhor que 10 filhos, não está bom? Mas ela foi buscar ao Senhor. Nós vamos adorar o Senhor rapidamente. Eu quero convidar você a falar com o Senhor aí onde você está. Eu quero estar neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são. Abra o seu coração, querido. Em nome de Jesus, abra o seu coração para o Senhor. Eu quero estar neste lugar. Essa é uma noite de entrega. Eu quero convidar você. Onde o amor. Eu não estou convidando você a fazer um voto. Não viva, não faça nada emocional. Mas eu quero convidar você a vir até o altar e se entregar na presença do Senhor. Você que pode, saia do seu lugar. Você que pode, saia do seu lugar. Abra o seu coração para o Senhor em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos ao Senhor. Essa é uma noite de entrega ao Senhor. Tempo novo, em nome de Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença. Aleluia. Abra o seu coração para o Senhor em nome de Jesus. Em tua presença, Isso. Senhor. Abra o seu coração para o Senhor. Se tiver que chorar, chore. Rasgue o seu coração na presença dEle. O que é que Deus está te pedindo? Em tua presença é o meu lugar. Eu quero estar. A minha oração, em nome de Jesus, a minha oração é que você viva um novo tempo espiritual de intimidade com o Senhor. Que você não seja parado por circunstâncias, que não seja um sacerdote, que não seja uma autoridade. O seu marido não é desculpa para que você viver o que você vive. A sua esposa, os seus filhos não é desculpa para a sua esterilidade. Ninguém pode atrapalhar aquilo que Deus tem a fazer na sua vida. Que você entenda isso nessa noite. Paixões não me seduzem. Talvez até agora você está colocando desculpa, colocando culpa. Eu repreendo toda palavra que veio, que foi lançada ao seu coração e até hoje ela te parou. Até hoje ela te fez estéril.
Até hoje você aceitou ela no seu coração, é uma desculpa dentro de você. Você acha que a tua esterilidade é culpa do teu marido, é culpa do teu pai, é culpa da tua mãe, é culpa do teu passado, é culpa da tua genealogia, da tua condição física, financeira. Você só precisa entender que uma palavra do Senhor tem o poder de transformar tudo isso. Ninguém pode atrapalhar aquilo que Deus pode fazer. O compromisso dessa mulher com Deus, a aliança que ela fez com Deus, fez com que o sacerdote mudasse uma palavra de embriagada para dizer: vai em paz, que seja satisfeito, que seja realizado o desejo do teu coração. O marido que já tinha acostumado e dizendo: tá bom assim, mas agora ele virou pai de Samuel. Em nome de Jesus, que a transformação na sua casa, que a transformação na sua vida, que a transformação na sua família venha através de você que está aí, ó. Se entregue ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, é através de mim, Senhor. Transforma a vida da minha esposa, transforma a vida da minha filha, transforma esta igreja, transforma o meu trabalho, transforma, mas é através de mim, Senhor. É através de mim, Senhor. Senhor, que haja um novo tempo, Senhor, de relacionamentos com o Senhor. Que nada e nem ninguém venha atrapalhar a obra do Senhor na nossa vida. Senhor, eu oro por aqueles que a partir de hoje sairão daqui com uma palavra. Eu oro por aqueles que a partir de hoje buscarão o Senhor. Eu oro por aqueles que começarão a entregar ao Senhor a sua vida, sua casa, suas finanças, a sua vida sexual, a sua vida financeira, os seus pecados, Pai. Entregamos ao Senhor. Que haja um novo tempo na tua presença, Senhor. Lembra-te, Senhor, das nossas orações. Lembra-te, Senhor, dos nossos votos. Lembra-te, Senhor, da nossa entrega, ó Deus. Muda, Senhor, a história da nossa vida, em nome de Jesus. Nós daremos ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode acender. Amém, meus irmãos. Eu espero que você tenha compreendido a palavra do Senhor. Que nós não sejamos levados por emoção, mas que sejamos encorajados, fortalecidos, renovados, alimentados pela palavra que nos sustenta. Amém? Você vê que não precisou de ninguém. Não foi alguém que chegou em Ana e liberou uma palavra sobre ela. Foi pelo contrário. O sacerdote chamou ela de embriagada. O marido disse: eu não sou melhor que 10 filhos, não está bom para você? Que nenhuma palavra, que ninguém defina o seu futuro, amém? O único que pode definir o seu futuro é o Senhor. Faça uma aliança com Ele, entregue tudo a Ele. Quem sabe faça um voto com Ele, e em nome de Jesus Ele se lembrará das suas ações, das suas decisões, das suas orações. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença. Eu entrego em Tuas mãos tudo que foi liberado aqui, Senhor. Não termina aqui, começou aqui hoje. Eu oro para que em nome de Jesus nós possamos ver a resposta, assim como Ana viu. Em pouco tempo
tua palavra diz que ela foi e entregou o seu filho, a sua promessa ao Senhor. Eu entrego em tuas mãos tudo aquilo que foi entregue ao Senhor nessa noite, todas as palavras, as orações. Que haja um novo tempo em nossa vida, Senhor. Que haja um tempo de entrega verdadeira. Tudo aquilo que o Senhor quer, que o Senhor espera, que o Senhor deseja de cada um de nós. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve em paz e segurança para a nossa casa. Nos livra do mal. Nos dê uma noite de sono restauradora. Abençoa, Senhor, o nosso final de quinta, a nossa sexta, sábado, domingo. Permitindo, Senhor, no domingo estaremos todos aqui. Que a tua presença seja sobre cada um de nós. Prospera, Senhor, a obra das nossas mãos. Abençoa a nossa vida. Seja conosco, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre sua vida, sua casa, toda a sua família. Quem crê nisso diz: vamos em paz, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.